Vamos lembrar o que nós vimos na semana passada, no capítulo 17. Abramos lá as nossas Bíblias, no capítulo 17 de João. E na semana passada nós vimos o primeiro pedido sacerdotal do Senhor. O Senhor já havia pedido ao Pai que o glorificasse com a glória que ele tinha com o Pai antes que houvesse mundo. Mas esse pedido do Senhor Jesus não foi sacerdotal. O pedido que ele fez a respeito de si mesmo era para que ele retornasse à sua condição anterior à criação. Agora, o Senhor Jesus inicia a sua intercessão, o seu pedido diante do Pai como sacerdote. Na verdade, como sumo sacerdote. Então eu dizia, queridos, que no capítulo 17, a partir do versículo 9, nós temos o pedido do Senhor Jesus. Veja lá, é por eles que eu rogo. Ele se referia àqueles que haviam que haviam ouvido a mensagem, haviam crido no Senhor, haviam guardado a sua vontade. Essas questões estão nos versículos 6 a 8. Então ele ora por estes que estavam no caminho, já seguindo a Cristo como discípulos. E o que ele pedia? Ele pedia que eles fossem guardados pelo Pai. Versículo 11. Guarda-os em teu nome. E ele apresenta a razão dele pedir que o Pai os guarde. Porque ele, Jesus, vinha guardando os discípulos, com exceção daquele que estava determinado para ser perdido. Mas ele guardou a todos os seus discípulos, repito, com exceção de Judas, enquanto estava junto com eles. Mas Jesus dizia, eu vou para junto de ti, meu Pai. Eu estou no mundo agora, mas não estarei logo mais. Então, Pai, guarda-os, meu Pai. E ele vai dizer, guarda-os em teu nome, verso 11. Nome que me deste. Logo, Jesus reafirma a unidade da Trindade. O Pai e o Filho agindo juntos, agindo no mesmo nome, agindo no mesmo poder e intento. É assim que ele pede então, guarda-os, Pai. Mas guarda-os para que façam o quê? Final do versículo 11. Para que eles sejam um, como nós. Perceba que a unidade da igreja tem um pressuposto, na verdade, não é? Qual é o pressuposto da unidade, meus irmãos? É o amor. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E ele diz, assim como eu vos amei. Nosso Senhor Jesus apresenta então o vínculo da unidade e ele vai falar sobre esse vínculo no último verso do capítulo 17. Vá comigo lá para o verso 26. Ele diz ao Pai, eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Perceba que o Senhor trata o seu amor como aquilo que vincula. Nós aprendemos isso com Paulo. O amor é o vínculo da perfeição. Assim, quando nós vemos o primeiro pedido do Senhor ao Pai, vemos que esse pedido é de união. E a união tem como pressuposto o amor. Agora, vamos ver coisa nova no nosso estudo de hoje. O sumo sacerdote Jesus continua pedindo. E os seus pedidos têm relação com isso que ele disse ao Pai quanto à guarda. Guarda-os, Pai. Guarda-os no teu nome. E agora a gente vê no verso 15, guarda-os do mal, e guarda-os, vejamos a seguir no 16 e 17, na verdade. Essa ação do Pai de guardar em resposta ao pedido do Filho
vai ter uma porção de subitens. Eu gostaria que você me acompanhasse, porque eu vou fazer a leitura do texto, desde o verso 13 até o final do capítulo, e você já vai perceber os destaques que surgirão dessa unidade e do resultado da obra de Deus em nós quanto à unidade. Então, por favor, acompanhe a leitura aí, no capítulo 17 de João, a partir do verso 13 até o final do capítulo. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste estejam neles, e eu neles esteja. Esse é o nosso trecho de estudo de hoje, queridos. Deus nos abençoe, para que sejamos fiéis à palavra e edificados pela verdade que o Senhor nos dá a conhecer. Assim, o que nós temos aqui, peço que você preste atenção, é aquilo que me referi há pouco no versículo 11. Pai Santo, guarda-os em teu nome. No verso 15, não peço que os tires do mal, e sim que os guardes do mal. A primeira guarda é quanto à unidade, a segunda quanto ao mal. Será que existe alguma relação entre uma coisa e outra? Vamos descobrir. Primeiro nós temos que observar que o Senhor Jesus, orando ao Pai, tendo pedido que eles fossem um, diz no versículo 13, vou para junto de ti, e isto falo no mundo, ainda no mundo, portanto, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Para que eles tenham, eu coloquei na tela para vocês aí na letrinha A minúscula, eles tenham a minha plena alegria. Ou os efeitos do que eu produzi para eles sejam ao redor da sua alegria, uma alegria em Cristo Jesus. Vejam que essa alegria ele pede com uma porção de coisas que ele já havia mencionado na oração. Essa porção de coisas envolvem, no versículo 2, ele já ter concedido vida eterna para aqueles que o Pai lhe deu. Incluem, no versículo 6, que eles tenham guardado a palavra do Senhor Jesus. Inclui no versículo 8, que o Senhor Jesus transmitiu a eles a palavra do Evangelho, que eles receberam essa palavra, que eles conheceram que Jesus era o Messias e que eles creram que Jesus Cristo vinha da parte do Pai. Veja quantas coisas estão incluídas nesta alegria.
Porque tudo isso produz em nós alegria. Então eu coloquei isso em ordem aqui na tela para você, para colocar de fato as coisas numa sequência da bênção de Deus sobre nós. E curiosamente, a bênção começa a ser compreendida no imediato versículo ao que nós lemos. Perceba que ele pede a Deus que conceda aos discípulos uma alegria, um gozo na parte do Senhor Jesus, embora os discípulos sejam odiados pelo mundo. Muita gente, mesmo na igreja, entende que a alegria decorre de nós termos todas as condições ao nosso redor favoráveis. Então, não é raro encontrar algum irmão triste, cabisbaixo, você perguntar para ele se está tudo bem, e antes dele responder a sua pergunta, ele faz um rosário de lamentos. Ah, mas tem esse problema, tem aquele outro problema, e é problema com o dinheiro, é problema com a saúde, é problema com o relacionamento, é problema com o filho, é problema com o pai, é problema na igreja, é problema com o governo, é problema. Essa pessoa se deixou levar pela terrível condição do mundo. E quando ela for perseguida por causa do Evangelho, ela vai correr o risco de se desesperar. Como assim? Eu sou crente no Senhor Jesus e ainda sou perseguido? Mas cadê a paz do Senhor Jesus? Cadê o resultado do amor de Deus na minha vida? Está tudo errado. Como há pessoas que entendem assim mal a palavra de Deus, nosso Senhor Jesus nos concede, num verso, o 14, a noção de que, de fato, se somos cristãos, muito ao contrário da propaganda do Evangelho da Prosperidade, o que surgirá na nossa vida será perseguição. E por que seremos perseguidos? Porque o mundo odeia a Cristo. E se nós amamos a Cristo e queremos parecer com Cristo, o mundo nos odiará. O ódio será uma marca. Talvez o ódio venha com cara de sorriso, mas você não se surpreenderá se houver uma traição, se houver uma maldade a ser feita contra você, porque o mundo odeia o cristão. Isso não é vitimismo, tá, irmãos? Isso não é que nem fazem alguns hoje aí, dizendo que eu tenho essa classe social, porque eu tenho essa origem social, porque eu tenho essa cor de pele, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu tenho essa opção, como se existisse opção sexual, as pessoas me odeiam. Não tem nada a ver com isso. Não é com o pecado ou com as condições sociais que nós estamos preocupados aqui. Nós estamos preocupados em seguir a Cristo. E se isso for verdade nas nossas vidas, como era verdade para aqueles que estavam ao redor de Jesus ali, aqueles 11, homens fracos, mas redimidos, nós, na nossa fraqueza, por causa de Cristo, também seremos perseguidos. Seremos odiados. Ele diz então, eu tenho dado a tua palavra, e eu tenho lhes dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. O Senhor diz, Pai, concede que eles tenham alegria, o meu gozo, a minha alegria em si mesmos, mesmo sendo perseguidos. Então, querido irmão, querida irmã, viva o Evangelho. Esteja pronto para duas coisas: ser odiado e alegrar-se no Senhor. Esteja preparado para passar por coisas difíceis, situações as mais complicadas na vida e alegrar-se no Senhor. Como acabou o capítulo 16 que nós lemos um mês atrás? Verso 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições,
mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Percebem como os versos se completam? Mas cadê a paz do Senhor? Certamente a paz do Senhor não está no mundo. Vocês vão ter paz em Cristo. No mundo, ao contrário, aflições. Terão alegria em Cristo. Do mundo, ódio. Deus abençoe, meus queridos, para que vocês identifiquem as suas relações com Deus e com o mundo. Agora vejam que se o ódio do mundo vem em primeiro lugar, vem contra nós como base, contra a nossa alegria, Deus nos sustenta alegres. E como Ele o faz? Eu já mencionei, mas vou repetir. No versículo 2, é dito que o nosso Deus nos deu autoridade recebeu a autoridade do Pai. Vou repetir. O nosso Deus recebeu a autoridade do Pai para conceder a vida eterna a todos que o Pai lhe deu. Nós aprendemos, e me perdoem se eu me tornar repetitivo, lá em João, no capítulo 4, no verso 25, deixa eu conferir se é esse mesmo. Verso 23, que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, e que o Pai procura estes para serem seus adoradores. E aprendemos, no verso que talvez alguns pensem que seja o meu preferido na Bíblia, porque eu tanto repito ele, em João 6,37, que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Ora, quem é que o Pai dá ao Filho, senão aquele que ele, tendo buscado, encontrou? Ele encontra o seu eleito para a vida nas piores situações da existência. Ele encontra. Não há um eleito para a vida que não será encontrado pelo Pai. Ele encontra e o dá ao Filho. E o Filho recebe e de modo nenhum lançará fora. Veja se isso não é motivo de alegria, meus irmãos. A alegria do Senhor no nosso coração. Hoje eu falava com uma pessoa idosa que estava lá tristonha, e eu dizia a ela, mas e o motivo da alegria que está na salvação pela graça do Senhor Jesus? E conversei com ela sobre isso, e a nossa conversa terminou com uma frase dela dizendo, estou muito mais leve agora, eu sei que a minha alegria está em Cristo, e que a minha vida é para Ele. Amados irmãos, a nossa alegria em Cristo, com a vida eterna para a adoração do nosso Deus. Mas Ele nos dá mais coisas. Como é que Ele nos deu a bênção da vida eterna? Não foi porque nós ouvimos, ou lemos, ou tivemos contato com o Evangelho um dia? Veja o versículo 8 do capítulo 17. Eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Irmãos, Jesus Cristo disse que os do Antigo Testamento ansiavam por ver aquele dia. Queriam ver Cristo encarnado, ouvir a palavra da sua boca. E aqueles discípulos ouviram a palavra do Senhor Jesus. E os discípulos que foram feitos pelo Senhor em seus apóstolos, os autores da Bíblia, registraram, isso chegou até nós. Nós recebemos a transmissão da palavra que Deus deu para o Filho pregar. Isso é motivo de alegria, queridos. A mais, ele transmitiu, e é dito no versículo 8, e eles receberam essa palavra. Queridos irmãos, receber a palavra é coisa para a gente que já nasceu de novo. Outro texto que eu cito muito, porque é muito importante, é Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Como receberíamos a palavra de Deus
estando mortos em nossos delitos e pecados. Aquilo não faria sentido. Aquilo geraria ódio, mais ódio contra o Senhor. Mas não. O nosso Deus nos vivificou. A palavra veio ao nosso conhecimento e nós a recebemos. Ainda no versículo 8 é dito que nós conhecemos que o Senhor Jesus é o Messias. Me diga aqui, de que vale crer em Jesus se ele é apenas um mestre? Se ele é apenas um homem que não é a encarnação do Deus Filho, um homem que morreu e não ressuscitou? De que me vale crer num Jesus falso? Crer no Jesus das Escrituras é crer que ele é o Messias, ele é o enviado por Deus Pai. Crer nele é que redime o homem, que redimiu a sua vida. Eu já estudei na escola quando era menino com um garoto que se chamava Jesus. Crer nele não adiantava nada. Crer num Jesus como o do Espiritismo, que é um alto espírito iluminado, mas não é Deus encarnado, não é o Messias, não é o Redentor de todo aquele que nele crê, não salva, não adianta crer nesse Jesus do Espiritismo. Crer no Senhor Jesus é crer nele conforme as Escrituras nos apresentam. O próprio Deus, na pessoa do Filho encarnado, justo, santo, sem pecado, sem corrupção, morto no lugar da igreja, ressurreto dentre os mortos, o nosso intercessor, o que volta para buscar a igreja. O Senhor Jesus transmitiu a palavra, eles a receberam, eles reconheceram que Jesus era Messias. Você também reconheceu, não é verdade, meu irmão? Hã? E você, final do verso 8, creu em Cristo Jesus. Creu no Deus verdadeiro. Tudo isso, queridos irmãos, é motivo de alegria. Os ímpios não têm nenhum desses motivos para alegrarem-se. Nós recebemos de Deus essas maravilhosas bênçãos. E o que o mundo nos odeie, que o mundo nos resista por causa de Cristo, a alegria que o Senhor nos deu é incomparável e ninguém poderá tirar de nós. Por favor, volte alguns capítulos atrás. Vá, por favor, ao capítulo 16. Na verdade, é a mesma página aqui. O capítulo 16. Quando o Senhor Jesus fala aos seus discípulos quanto à sua morte e à sua ressurreição. E ele diz assim, versículo 20. Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Quando seria isso, irmãos? Com a morte de Cristo na cruz. Os discípulos tristes e o mundo feliz. Matamos este que veio aqui acabar com a nossa liberdade. Mas o verso 20 continua. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Aí ele usa aquela figura de linguagem da mulher grávida no verso 21 e passa para o verso 22. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará. Veja o final do verso. E a vossa alegria ninguém poderá tirar. Cristo ressuscitou, irmãos. Nós temos todos os motivos para sermos alegres, embora o mundo seja mau e ele nos odeie. Os irmãos compreendem isso tudo? Que Deus nos abençoe com a alegria de Cristo Jesus. Eu prossigo, irmãos, observando aqui o pedido do Senhor no versículo 15. Já mencionei e agora vamos estudá-lo um pouco mais. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Por que ele fez esse pedido? Porque o mundo odeia os crentes. Então os crentes vão falar assim, Senhor, tira-nos do mundo. Mas o Senhor Jesus não pediu isso. O Senhor Jesus não pediu para o Pai nos tirar do mundo.
Ele pediu para nos livrar do mal. É no mundo, queridos irmãos, que nós somos testemunhas de Cristo Jesus. É os que agora estão perdidos, mas dentre eles há eleitos por Deus para a vida. É neste mundo que nós temos que ser luz e sal. É neste mundo que nós temos que evangelizar, contar da maravilhosa graça do Redentor que é Cristo Jesus. Logo, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Percebam, meus irmãos, que isso tem estreita relação com a oração dominical. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A nossa oração ao Pai também é pedindo que Ele nos livre do mal, que Ele nos guarde do mal. O mal que é o nosso próprio pecado, o mal que é a nossa concupiscência, o nosso desejo de pecar, o mal que é a influência do mundo sobre nós, nos seduzindo contra Deus, o mal que é a tentação do inimigo que quer que nós neguemos a Deus. O mal, guarda-nos do mal. E Paulo nos ensina, eu repito mais uma vez aos irmãos, em Efésios 2, versos 2 e 3, o mundo, a carne e o diabo, os nossos inimigos. Pai, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Agora eu faço mais uma referência com o texto que está aí na tela. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versos 12 a 14. Lá, João está se dirigindo aos filhinhos, aos membros da igreja. Ele vai dizer que os jovens são fortes e têm vencido o maligno. Irmãos queridos, a cada um de nós, dependentes do Senhor Jesus, segundo as Escrituras, essa jovialidade, essa força para vencer o maligno, é uma concessão do Senhor. Logo, não me importo se você tem menos de 10 ou mais de 80. Não importo. Eu me importo que você confie no Senhor, espere no Senhor, e confiando e esperando nele, no seu poder, vença o mal. Porque a oração do Senhor Jesus é para que eu e você vençamos a nossa pecaminosidade, as tentações que o mundo nos apresenta e que o nosso inimigo nos propõe, que nós sejamos vitoriosos. Então, no mundo, alegres no mundo que nos odeia, guardados pelo Pai. Ele então vai dizer no versículo 18, veja o 18, capítulo 17, capítulo 17, verso 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Pastor, por que quando eu criei em Jesus, eu já não fui arrebatado? Ora, se você quer ser arrebatado, você também queria que Jesus Cristo não encarnasse. Porque ele veio ao mundo anunciar o Evangelho, viver o Evangelho. E a nós cabe agora transmitir o Evangelho. Ele foi enviado pelo Pai e ele nos enviou. Você não precisa fazer alguma coisa super importante que vai ser marcada num livro de história da igreja. João Calvino. Eu queria ser que nem João Calvino. Queridos, nós precisamos fazer diante de Deus aquilo que nos cabe fazer. Não para termos um nome
mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós não somos os importantes nessa história. Deus é. Então que nós sejamos testemunhas, nas coisinhas pequenas, no evangelismo no banco do ônibus, que ninguém vai lembrar do seu nome depois, mas vai ouvir o evangelho e Deus sabe o que ele fará com o evangelho contado ali, na banca da feira, no caixa do supermercado, na praça, diante do pedinte, no vizinho de prédio. Queridos, compartilhar o evangelho. O Senhor nos mandou ao mundo, não para que nós morramos na cruz para salvá-lo. Cristo já fez isso. Nós não podemos fazer. Ninguém mais poderia fazer o que ele fez. Mas cabe a nós anunciar o que ele fez. Verso 18. Assim como tu me enviaste, eu também os enviei. Viu, irmão? Por isso nós estamos no mundo ainda e não fomos arrebatados. Então, estamos no mundo para testemunhar de Cristo. Veja, não é para testemunhar de outra coisa, mas de Cristo. Veja o verso 17, por favor. Santifica-os na verdade. O que eles pensam é a verdade. E aí, lhe certo? Não, né? E o que nós pensamos só será verdadeiro se for segundo as Escrituras. É por isso que nós precisamos tanto da palavra de Deus. Fora da revelação do Senhor, nós vamos criar doutrinas, nós vamos criar possibilidades e inventar proibições. Nós vamos fazer com que o evangelho seja diferente do verdadeiro. E Paulo, pregando aos Gálatas, no capítulo 1, disse que se alguém pregar outro evangelho, mesmo que seja um santo anjo do céu, se pregar outro evangelho, que ele seja maldito. Então, o que nós temos que aprender para viver e para pregar? A palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra, ó Pai. A tua palavra é a verdade. Quando você tiver construído os seus conceitos aí na sua cabeça, quando você pensar, é assim que canta, é assim que ora, confira nas Escrituras se é assim mesmo. É esse aqui o Evangelho. Confira nas Escrituras se é aquilo mesmo que você pensa que é o Evangelho, para que você não deixe de pregar a verdade, para que você fale o Evangelho para as pessoas. Quando você estiver pensando, é assim que eu devo viver, é desse modo que eu tenho que falar, é assim que eu tenho que me vestir, é assim que eu tenho que cortar o meu cabelo. Vejam que hoje eu estou com o meu cabelo mais cortado, a minha franja está arrumada. É assim que eu tenho que arrumar meu cabelo, é assim que eu honro a Deus e não de outro modo. Vá ver nas Escrituras se é assim mesmo. Para parar de inventar éticas que nada tem a ver com Deus. Para você pensar e agir de acordo com a palavra de Deus. A oração do Senhor Jesus é: santifica-os conforme o mundo. Não. Santifica-os conforme as filosofias dos principais filósofos da história. Não. Santifica-os conforme a pregação do pastor. Opa, peraí. Vamos conferir na Escritura. Santifica-os conforme a verdade. A tua palavra é a verdade. Irmão e minha irmã, meu irmão e minha irmã, vocês estão caminhando rumo à santificação, isto é, vocês estão estudando a palavra de Deus? Isso precisa ser algo no que você medite, que seja o critério das suas decisões. Santifica-os na verdade. A palavra de Deus é a verdade. É nesta condição que nós vamos viver no mundo com a alegria de Cristo. Nessa condição que nós vamos viver no mundo e testemunhar de Cristo. Veja, por favor, que é na palavra, então.
Precisamos ser santificados. Conforme a palavra, está na tua tela aí. Agora veja o verso 26, dê um grande salto, vá ao verso 26. Diz lá o nosso Senhor Jesus: eu lhes fiz conhecer o teu nome. Esta é a pregação do Senhor Jesus, não é? O testemunho do Senhor Jesus. Mas ele diz mais: e ainda o farei conhecer. Nosso Senhor Jesus seguiu pregando a palavra até a cruz. Não, depois. Até a sua ascensão aos céus. Enquanto esteve entre nós, o Senhor Jesus pregou a palavra. E aí nós temos pessoas que vão ficando mais velhas, vão ficando mais doentes, e dizem: não, isso não é para mim, não. Já foi o meu tempo de pregar a palavra, agora é a vez dos outros. Testemunho de Cristo é para os crentes. E os crentes são crentes jovens, adultos jovens, adultos maduros, adultos idosos. Testemunha de Cristo, irmão. Testemunha de Cristo, irmã. Imitando a Cristo. Ele nos deu a conhecer do Pai depois do capítulo 17 de João, até a sua ascensão aos céus. Ele nos deu a conhecer, nos fazendo saber do seu amor. Continue, irmão. Não esmoreça. Busque em Deus suficiência. Ore a Deus. Busque sabedoria, capacitação. Nosso Senhor ouve a oração daquilo que o honra. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Certamente o Pai nos santifica por meio da sua palavra. No verso 26, ele ainda nos dá a conhecer. Eis a palavra diante de nós. E no verso 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Como o Senhor Jesus poderia orar pelos crentes futuros, se os crentes que estavam ao redor dele no cenáculo não pregassem a palavra? Como o evangelho chegaria a mim e a você se aqueles 11 homens se calassem pelo resto das suas vidas? Não, santificados na verdade da palavra de Deus, no mundo testemunharam de Cristo. Olha que bênção é isso para o mundo todo. Nosso querido pastor Tiago está lá na Geórgia agora fazendo o quê? Pregando o evangelho. Tem irmãos na Índia, no Paquistão, na China, na Inglaterra, no Chile, onde for, tem um missionário preocupado para pregar o evangelho. E o Senhor vai salvar os seus eleitos com esta pregação do evangelho. E o evangelho vai chegar até os nossos descendentes. Não sabemos quando Cristo voltará. Até aquele dia em que ele vai voltar, o evangelho que ele ensinou lá atrás, pregado por nós hoje, salvará, pela graça de Deus, os que ainda virão. O evangelho é o instrumento que Deus deixou para que nós continuemos a obra de Cristo sobre a terra. Façamos gerações de discípulos adiante de nós. Nosso Senhor Jesus, então, ele vai fazer algumas repetições quanto ao amor. Veja o verso 21. Veja, oro pelos que ainda vierem a crer, a fim de que, verso 21, todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim.
Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Eu já vou ler os 2 últimos versos. Queridos irmãos, todos esses pedidos do Senhor Jesus, todos eles estão pendurados na graça de Deus, porque Ele nos amou primeiro. Todos eles. E a graça de Deus, que nos amou primeiro, nos fez amar a Deus em resposta. A graça de Deus nos fez amá-lo. E pela graça de Deus é que nós, os cristãos, devemos nos amar. Ouça, nós naturalmente não nos amamos. É por isso que nós temos uma ordem da parte de Deus. Como é que nós vamos nos amar? Nós vamos nos amar andando conforme a palavra do Senhor. A palavra de Deus é tão importante, tão santificadora da minha vida, quanto é santificadora da tua vida. E na medida que eu penso com a palavra de Deus, e você pensa com a palavra de Deus, eu e você pensamos igualmente. E o pensamento igual, segundo a palavra, nos une, nos torna fraternos, nos auxilia a fazermos aquilo que Ele determinou que nós fizéssemos, que nós nos amemos. Ora, quem vai fazer tudo isso acontecer? O Espírito Santo de Deus, o Consolador, aquele que nos faz amar a Deus, a Cristo, a nós mesmos, é o nosso próximo. Veja como ele fala sobre isso do 21 até o 24. Amor, unidade, unidade, amor, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Tudo decorre do amor de Deus, queridos. Que nós respondamos com amor. E o amor da parte de Deus faz com que o Senhor Jesus queira que nós estejamos perto dele. A minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. O Senhor está na presença do Pai. O que Ele quer de nós, que nós também estejamos lá. Para quê? Para adorá-lo. Verso 24. Estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Nós vamos estar na presença do Senhor Jesus para exaltá-lo, para reconhecê-lo, para adorá-lo, para verificar a glória dele. Tudo isso, então, queridos, na oração sacerdotal, aponta para o próprio Deus. Deus Santo cuida destes aos quais o Deus mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo, amou, a fim de que eles nos amem, a fim de que eles se amem, a fim de que eles demonstrem esse amor, obedecendo, proclamando o Evangelho, a fim de que eles estejam na nossa presença, na presença de Deus, e nos adorem, e me adorem, digo Deus, seja adorado. Então estejam comigo e vejam a minha glória. Deus abençoe a sua vida. Que você vá dormir, e falta só um minutinho para acabar o nosso encontro de hoje, 2 minutinhos. Que você vá dormir se lembrando de que mesmo eu e você, não sendo o centro da criação de Deus, que Ele, Jesus Cristo, é o mediador entre nós e Deus, Ele é o centro de todas as coisas. Mesmo nós não sendo o centro de nada, nós somos amados por Deus. E Ele nos amou a fim de que nós o adoremos com a nossa palavra, com a nossa vida de testemunho, com amor ao próximo, com amor a Ele, com o anúncio do Evangelho, com paciência, com gratidão, com alegria na sua presença.